Informação de momento, mais uma morte infelizmente confirmada por causa da chuva, dessa vez em Barra do Piraí. Então, ao todo, são 4 mortes. 2 mortes em Japeri e 2 mortes em Barra do Piraí. Informação de momento, nós tínhamos 3 mortes confirmadas, exatamente agora, quarta morte confirmada. Isso, em Barra do Piraí. Quem está em Japeri e tem mais detalhes, uma dessas mortes é um menininho, o Caleb, de 6 aninhos. A Gabriela Souza tem os detalhes, conversou com a família. O Caleb tem 2 aninhos, eu 2 acho. aninhos? 2 aninhos, 2 aninhos, então. Tem uma criança de 6 anos que está desaparecida. Isso. E o Caleb e a Jade, que é a irmãzinha dele gêmea, de 2 aninhos. Gabi, bom dia para você. Bom dia, Agatha. Na medida do possível por aqui, né? Sim, um clima triste depois de toda essa tragédia que infelizmente terminou com a morte do pequeno Caleb, aí com quase completando 2 aninhos, né? Segundo o avô, que está bem aqui do meu lado, já conversa com a nossa equipe agora. Mas só para o pessoal de casa entender, para quem acompanha a nossa live, eu falo agora aqui do bairro Engenheiro Pedreira, aonde, né, por conta das fortes chuvas de ontem, infelizmente terminou com a morte dessa criança. O que aconteceu, gente? Estava chovendo muito, como a gente sabe, e o Caleb, na verdade, estava em uma casa com os tios e com a avó. E por que ele estava com os tios e com a avó? Nas imagens que a gente consegue, para você que acompanha a live, vai perceber agora a casa completamente destruída. O que aconteceu? Com a chuva de ontem, na verdade, ele foi deixado nessa casa onde o desabamento aconteceu, até por uma questão de segurança, porque na casa do próprio Caleb, segundo a família, a água já estava já pela metade, assim, na cintura. Então, naquele desespero, eles trouxeram essas crianças para cá, que é um casal de gêmeos, e no caso para essa casa onde aconteceu o desabamento, e daí a mãe e o pai foi socorrer o avô, o seu Carlos, né, seu Carlos, que está aqui do meu lado agora, conversando com a gente na nossa live, e nessa tentativa de ajudar o avô, que na casa do seu Carlos também acabou inundando, e essa casa onde aconteceu o desabamento seria meio que um ponto de refúgio, Agatha e Dônula, para proteger as crianças, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Segundo os vizinhos, uma árvore caiu, e depois que essa árvore caiu, em poucos segundos já escutaram aquele barulho e veio muita terra, muita lama abaixo por causa da chuva e acabou soterrando essa casa. O Caleb, ele correu para a cozinha para tentar se proteger, e quando encontraram o menino, ele já estava na cozinha. Mas o que chama atenção agora é o relato do avô, do seu Carlos, porque ele disse que isso tudo foi por volta de 10 horas da noite. Só que quando eles fizeram contato com a Defesa Civil, segundo o Carlos, né, seu Carlos, como é que foi? Demorou muito? Como é que os funcionários chegaram aqui? O senhor acha que se tivessem chego mais cedo, com maquinários apropriados, o seu neto estaria vivo nesse momento? Olha, a ineficiência somado à ausência do SAMU, conseguiu me levar a óbito, esse menino, tá? Sabemos que é muita chuva, que é muita ocorrência, que é muita situação espalhada por todo o Rio de Janeiro. Mas quando você perde o teu ente querido, nada disso te faz sentido, sabe? E por volta de 10h30, tudo veio abaixo, contactaram a Defesa Civil, e a Defesa Civil demorou algum tempo para nos atender, e quando chegou aqui, chegaram sem preparo nenhum, sem maquinário nenhum, não havia uma pá ou uma enxada que fosse para, né, tentar ajudar. Na verdade, o despreparo da Defesa Civil de Japeri me chocou. Me chocou porque a gente tenta, né? A gente tenta, são anos os governos aqui dentro, a gente eleitor, votando, tentando buscar, mas, como todos sabem, não veio. Essa ajuda não veio. SAMU não veio, Defesa Civil veio despreparada, Corpo de Bombeiro 1h30 depois. Já chegando aqui, já tínhamos resgatado a Jade. A Jade, graças a Deus, nada sofreu, só algumas escoriações. E a questão do Caleb foi mais complexa, porque a Jade correu para a porta da sala e na hora que começou a descer tudo, e o Caleb correu para a porta da cozinha. E aí ele ficou preso, porque tudo desceu por cima dele, né? Então, assim, foi muito complicado. Foi 1h e alguma coisa de agonia, sabe? O povo tentando de todas as formas, com as mãos por falta de ferramenta. Daí me traz um vizinho uma enxada, me traz um vizinho uma pá, e a gente ali naquela luta. Só que até para a coordenação da situação, Defesa Civil foi falha. Eu lamento, porque
Uma situação dessa é para pessoas preparadas, é para pessoas que têm a condição de chegar e executar o que tem que ser executado. Mas, infelizmente, não foi dessa forma. E, com isso, nós perdemos o Caleb. O Calebinho que o vovô nunca mais vai ter para sentar e tomar um cafezinho. Vamos tomar um café, vô. É demais. É isso, Agatha. Eu vou liberar o seu Carlos, ele está muito emocionado. Claro. É difícil, né? Até pra gente que trabalha, ouvir um depoimento desse avô, que é de cortar o coração, que é um buraco enorme que fica na família agora, como eu disse no início. Caleb, ele tem uma irmãzinha, é um casal de gêmeos, gente. Então a gente pensa também nessa menininha que felizmente está bem, foi levada para o hospital para receber os primeiros atendimentos, mas só feriu um pouquinho o pé, segundo aqui o avô, está bem, mas a mãe do Caleb, da Jade, está muito abalada. Quando nós chegamos aqui, inclusive, a gente encontramos com ela estava sendo levada para uma clínica da família, porque ela está muito abalada, sem condições de falar. Claro. E é isso, a gente segue daqui acompanhando toda essa situação. A gente conseguiu conversar com a Defesa Civil também, que disse que foram no total 8 desabamentos só aqui nessa região, na região de Japeri também, e tem nesse momento 60 famílias desalojadas. Eu volto com vocês. Gabi, o seu Carlos, ele nos escuta? Escuta. O seu Carlos, meu nome é Vinícius, bom dia. Primeiramente, todos os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, o abraço de toda a nossa equipe ao senhor e à família do senhor. Senhor Obrigado. Carlos, o senhor mora há muitos anos aí nesse ponto aí em Japeri, nesse local em Japeri? São só 28 anos. Nossa senhora, seu Carlos. 28 anos de sofrimento. Tá? E, seu Carlos, é uma região aí, o bairro costuma ficar alagado, costuma ter esse tipo de deslizamento. A chuva ontem foi muito forte. O que o senhor pode falar para a gente sobre o que aconteceu ontem? Olha, o que acontece? Em relação às chuvas torrencial de ontem, como foi também em 2013, né, que foram as duas piores nesse período que eu moro aqui em Japeri. Foram as duas piores. Aqui nós não estamos a condenar político, não estamos para condenar ninguém. Só que a minha condenação é contra a ineficiência de defesa civil, é contra a ineficiência de governantes. Porém, culpa nenhuma eles têm, sabe? Eu tenho que saber dividir o que é culpa e de quem que é a culpa, né? Então, assim, o meu ponto de vista, o meu ponto de ver, enchente aqui nós sofremos todo esse período. 28 anos que eu estou aqui, sempre tivemos esse problema de enchente. Estamos com o bairro em obra, essa obra está parada, não há execução de obra desde o carnaval, então assim, temos manilha jogada, temos material jogado por aqui e toda essa situação que tem se agravado com relação ao enchente. Com relação ao deslizamento, não é corriqueiro. Corriqueiro. O seu Carlos, só uma última pergunta para o senhor aí. E a Jade, onde que ela está agora? Está na companhia de quem? Ela não se machucou? Como que ela está? A Jade, para a glória de Deus, está bem. Amém. A Jade, para a glória de Deus, ela está bem. Ela só machucou o pé pouca coisa, não chegou a cortar a ferida nem nada. Foi só uma espécie de torção. E ela está, no momento, na casa da família, da avó materna, né? E está sendo cuidada, está sendo assistida, foi à policlínica para poder ter um atendimento, né? Mas como se sabe, mediante uma tragédia dessa aí, essa situação é complicada. Claro. Seu Carlos, então só para encerrar aqui vai de novo o nosso abraço, que o senhor tenha muita força para amparar a sua filha, que é a mãe do Caleb e da Jade, que o senhor também tenha muita força para ajudar na criação da Jade, e vai o nosso abraço, o nosso respeito, o nosso carinho para o senhor e para a sua família, tá bom? Amém, meu irmão. Deus seja louvado. Fica com Muito Deus, obrigado. tá? Obrigado, seu Carlos. Obrigado. Valeu, Gabi. Obrigada, seu Carlos. Obrigado, 9 horas e 40 minutos, a gente ao longo da programação, forte o depoimento do seu Carlos, e a gente ao longo da programação vai trazer outros detalhes dessa tragédia lá em Japeri. O Caleb é uma das vítimas, teve uma outra mulher também que foi vítima na cidade de Japeri, outras 2 pessoas em Barra do Piraí, então são 4 ao todo no estado. E aí, se a gente for falar de outros municípios afetados, em Queimados, por exemplo, são 50 mil pessoas, pelo menos, de acordo com a prefeitura, afetadas com a chuva. Nossa. Que precisaram ficar desabrigadas ou desalojadas de alguma forma. A gente falou do Rio Botas antes de chamar a Gabriela Souza.
E um ouvinte escreveu pra gente falando... Ele mora ali naquela região de Nova Iguaçu, né, Zé? Mora. Na rua dele, o Rio Botas passa no fim ali, tá dizendo pra gente. É o Adriano Guilherme que mandou um áudio pra gente falando. Bom dia, Bandinho, Dônula, Ágata, Zé do Zap. Bom dia. Meu nome é Adriano Guilherme, sou piloto de drone, construtor de aeromodelos e motorista de aplicativo. Moro em Nova Iguaçu, no Conjunto Cauaba, na rua Valdir Mendes, onde o Rio Botas passa no final da rua. Novamente esse rio voltou a transbordar, novamente esse rio voltou a causar prejuízos para moradores da minha rua. Novamente, essa noite, tive que ajudar muitas pessoas a saírem de casa, tive que ajudar muitas pessoas a levantar os móveis. Até quando essas autoridades incompetentes vão achar que limpar só a beirinha do rio vai resolver o problema? Só vai resolver o problema quando eles tiverem vontade e cavar esse rio, afundar esse rio, mais ainda, porque só fazer limpezinha do lado para gringo ver não vai adiantar. Adriano Guilherme, piloto de drone, construtor de aeromodelo de Nova Iguaçu. Em um segundo tudo pode mudar. Obrigado, Adriano. Nossa, que horror. Você vê, as pessoas, e aí isso tem, o brasileiro tem muito essa característica de ajudar o outro num momento como esse. Ele falou que ele chegou em casa, foi ajudar todos os vizinhos dele a colocar as coisas para cima, porque estava todo mundo perdendo tudo. Não? O Adriano falou do Rio Botas e dia 13 de janeiro houve aquele transbordamento do rio. Uma senhora estava dentro de um carro, ela foi levada e nós acompanhamos o trabalho de buscas aqui por dias. Ágata, o corpo dela não chegou a ser encontrado. Não chegou a ser encontrado. Eu lembro que o carro dela foi encontrado, mas o corpo dessa mulher, infelizmente, não. Os bombeiros ficaram quase um mês fazendo as buscas e não encontraram. O Rio Botas, que quando transborda, ele impacta diretamente dois grandes municípios, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Que estão impactados agora por causa da chuva e embaixo d'água. Bom, a gente vai para a Barra do Piraí agora. O Adson Ramos tem detalhes, porque a BR-393 cedeu. E aí cedeu literalmente um pedaço enorme, interditando os dois lados. Rodovia que liga a Barra do Piraí à Volta Redonda. Então é uma rodovia muito utilizada. A gente falou da situação em Barra do Piraí, choveu demais por lá. A nossa equipe de reportagem com o Leonardo Dantas está a caminho de Barra do Piraí para trazer mais tarde mais informações, mas o Adson já conseguiu entender o que aconteceu por lá, para quem pode acompanhar na nossa live no YouTube, e estamos ao vivo também no Instagram, vai ver as imagens dessa rodovia da BR-393 cedida. Adson, bom dia para você. Oi, gente, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Só para a gente entender a situação de Barra do Piraí agora, a cidade já vinha sofrendo com as chuvas dos últimos dias, início do mês de janeiro, meio de janeiro, né? A gente teve essa chuva muito forte. O município chegou a decretar estado de emergência, foi reconhecido inclusive, e o prefeito Mário Esteves já veio a público para falar que vai decretar a situação de calamidade. Nossa. Só para a gente entender a situação do município. São mais de 5 pontos de deslizamentos, desabamentos, inclusive no centro da cidade, além de vários pontos de alagamentos em Barra do Piraí. A gente tem 2 vítimas confirmadas, entre elas uma idosa. De uma mesma família, outras 3 pessoas continuam desaparecidas. Seriam pai, mãe e um filho pequeno, uma criança, dessa mesma família dessa idosa, que estavam em um prédio de 3 pavimentos ali no centro de Barra do Piraí. É no centro mesmo? No centro. E essa busca por essas pessoas, ela continua. Então, a gente tem uma situação muito grave em Barra do Piraí. E a gente tem uma situação de mobilidade muito complicada, que é a 393. Só para a gente ter uma dimensão, além de ligar Barra do Piraí e Volta Redonda, vários municípios, Vassouras, Valença, dependem da BR-393. Para escoar a mercadoria, para escoar a produção rural. Sair dali para acessar a Dutra é o caminho mais rápido para quem vai escoar essa mercadoria para São Paulo, por exemplo. Sai da 393, entra por Volta Redonda. Rodovia do Aço, entra por ali e vai pegar a Dutra para escoar essa mercadoria em direção a São Paulo e outros municípios. Então, é um caminho muito importante que nesse momento está interrompido, tá? Não tem como passar. As imagens que vocês estão vendo na nossa live mostram a dimensão dessa cratera que se abriu ali na altura de Barra do Piraí. A orientação para quem está indo pelos 2 sentidos, segundo a Prefeitura e também a Polícia Rodoviária Federal, que dá para entrar por Barra do Piraí e sair em outro trecho. Então, a gente tem aí uma rota alternativa no quilômetro 259, por dentro de Barra do Piraí, para sair no 255
e na altura do bairro Belvedere, no 252. Agora, o bairro Belvedere, segundo inclusive informações da prefeitura, também tem pontos de alagamento. A gente não pode esquecer que Barra do Piraí é cortado por dois rios muito importantes, o próprio Rio Paraíba do Sul e o Rio Piraí. Então a gente tem dois rios que normalmente alagam. Então eu estava dando uma olhada nos bairros que foram atingidos por esse temporal, que estão com pontos de alagamento, são bairros próximos, a maioria deles, a gente tem Oficinas Velhas e alguns bairros que são ali perto, ou do Rio Paraí, ou do Rio Paraíba do Sul, e que tradicionalmente, Dona, eu morei 4 anos no subestado, cobri essa região, tradicionalmente alagam nessa época do ano. Então a gente tem buscas acontecendo ainda por pelo menos 3 desaparecidos, 3 soterrados e 2 mortes confirmadas em Barra do Piraí, além desse transtorno gigante que é a BR-393, a rodovia Luçumira, que está interditada nesse ponto em Barra do Piraí por causa dessa cratera que se abriu ali naquele trecho. Além de ter também pessoas desalojadas, desabrigadas, naquele ponto ali também, né? Porque a gente consegue ver nas imagens que a força da água ali foi muito grande, porque passa também um curso d'água ali naquela área ali. Adson, me ajuda a descrever essa cratera. Nós estamos falando de um ponto a outro, nos dois sentidos, levando tudo. Acostamento e pista. A gente está falando de algo em torno de 25 a 30 metros de uma ponta a outra no seu trecho maior, na sua amplitude maior da cratera, na antiga Rio Bahia. É uma rodovia federal, a gente está falando de uma federal. BR, a BR-393, é mais ou menos isso. É isso. Não... É até curioso, quando você entra na Luçumira, tem uma placa, sentido Bahia. Então vocês têm a dimensão da importância dessa rodovia. Sim. E outra coisa também é porque... Olha só como as autoridades têm que ficar atentas nessas movimentações. À 1h50 da madrugada, já existia um alerta de que poderia ter esse desabamento desse trecho da rodovia. Então, a rodovia foi interditada antes previamente, das 2 horas da manhã. Isso. E quando foi por volta de 2h38 da manhã, antes de 3 horas da manhã, aconteceu o que já estava sendo previsto, que foi esse desabamento. Então a rodovia ficou completamente interditada. Aí eu te falo, Dona, ainda bem que isso aconteceu durante a madrugada e que havia o monitoramento prévio das autoridades para que a via fosse interditada e a gente não tivesse uma tragédia ainda maior. É uma rodovia movimentada, isso durante o dia, com caminhões que passam ali constantemente, a gente poderia ter um problema ainda mais grave. Watson, eu recebi, vou até te mostrar aqui uma mensagem pelo Instagram, de uma rodovia lá em Teresópolis. Você certamente deve conhecer a RJ 130 na altura do quilômetro... liga Nova Friburgo a... 07, que também tem um sinal ali de provável ou possível afundamento. Lá não choveu tanto, salvo erro, lá em Teresópolis, quanto choveu na Baixada e próximo ali na região sul fluminense, onde fica Barra do Piraí. Barra do Piraí fica ali na região sul, e Japeri, Baixada Fluminense. Esse trecho que uma ouvinte nossa que me segue no Instagram me enviou, é lá da 107, não, da 130. Da 130, na altura do quilômetro 07. Isso. Então fica aí mais um alerta, de outra rodovia importante, uma rodovia de fluxo muito intenso, também que parece prejudicado. E um ponto importantíssimo, as obras da 130 elas foram anunciadas, elas começaram, a gente estava acompanhando essa situação, eu morava em Nova Friburgo, essas obras foram interrompidas diversas vezes por questões de chuva, a gente sabe que realmente na Serra, o dono sabe muito bem, chove constantemente, nessa época do ano isso prejudica muito os trabalhos, o governo do estado estava com essa obra em andamento, uma obra gigantesca, não só para a troca da pavimentação que estava horrível na RJ 130, muitos acidentes naquela via. Então, houve um pedaço, eu não acompanhei o restante, a finalização dessa obra, tá? Mas é uma obra que já tinha mudado data para entrega diversas vezes. Troca da pavimentação, sinalização e exatamente tomar cuidado com esses pontos, que eram pontos sensíveis da via e que passariam por reformas, por algumas alterações, mudanças, segundo esse planejamento do governo do estado. Não sei se essa obra foi concluída como deveria, mas o que a gente já vê na imagem que o dono me mostrou é um desgaste e de baixo, né? A gente olha, o asfalto tá lindo, beleza, mas como é que tá ali a terra embaixo dessa pavimentação? Tá cedendo e daqui a pouco abre uma cratera, mais um problema. Só para que a gente arredonde o pensamento aqui, é tanta informação para a gente se organizar. Então, em Barra do Piraí, em termos de tragédia humana, nós temos o desabamento de uma residência de 3 pavimentos com uma pessoa morta. Isso, nós temos uma idosa morta, temos 3 soterrados, as buscas continuam, que seriam pai, mãe e uma criança, da mesma família dessa idosa. É isso que a gente tem. A gente tem 5 pontos de desabamentos.
espalhados pela cidade. Ainda, as equipes estão nas ruas da cidade, espalhadas por diversos pontos. A gente tem equipe do Corpo de Bombeiros também se deslocando da capital. Não sei se nesse momento já chegou ou não, mas estava a caminho para ajudar nesse trabalho também de resgate de vítimas e também retirada desse material. Sim. E a gente tem, então, vários pontos de pessoas desalojadas e desabrigadas. Ainda não tem um balanço da quantidade de pessoas desalojadas e desabrigadas em Barra do Piraí. Mas se a gente tem pontos de alagamento e ponto de deslizamento, a gente infelizmente sabe que esse número pode daqui a pouco aumentar. Adson, ali pertinho, desculpa, Agatha, não, Mendes, ia complementar. Mendes, isso, 25 quilômetros ali, Mendes. A informação é do desaparecimento de uma criança. Essa sim, uma criança de 6 anos em Mendes, correto? Isso, uma criança de 6 anos que a família não encontrou, então acredita que esteja desaparecida por causa da chuva. O Corpo de Bombeiros também aqui do estado mandando equipes para auxiliar nessa busca. Então, temos 3 vítimas soterradas em Barra do Piraí, 4 mortes confirmadas no estado até agora e uma criança, pelo menos, desaparecida. Lembrando que as pessoas desaparecidas vão aumentando ao longo do dia. Quando a gente falou da última chuva em janeiro, a gente começou também com uma pessoa, infelizmente, depois esse número aumentou, porque aí as famílias começam a perceber quem não voltou para casa, quem deveria voltar em certo horário. Isso tudo a gente vai atualizar ao longo do programa. E a outra morte que nós temos é do menino Caleb, de 2 aninhos, que morava com a família em Japeri, na Baixada. Valeu, Adson. Obrigada pelas informações. Estou em contato com o pessoal no sul do estado, qualquer coisa a gente volta. Teve uma imagem muito forte que viralizou, e aí viralizou por uma corrente do bem, para exaltar a ação do Marcos Vinícius. A Priscila Xavier já está na ponta da linha, conversou com ele mais cedo. Marcos Vinícius, que é o verdadeiro herói dessa história toda, porque o Dônula é uma questão de literalmente segundos. Sim. Entre ele conseguir ajudar a salvar as crianças de dentro do carro e o carro ser de fato arrastado pela correnteza, pela força da água. Pri, bom dia para você. Oi, Agatha, Dônula, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, ele, o Marcos Vinícius Vasconcelos, de 20 anos, ele é auxiliar de logística e precisou de uma logística ali para conseguir fazer o resgate dessa mãe e dessas 2 meninas de mais ou menos 1 ano. Elas são gêmeas. Ele contou para a nossa reportagem que voltava do trabalho quando percebeu ali que as pessoas estavam sinalizando que tinham pessoas dentro desse carro que estava sendo arrastado, mesmo com freio de mão, estava sendo arrastado. Quem acompanha a gente na live está vendo a imagem agora. Ele, para conseguir fazer o resgate, ele se segura com uma das pernas, né, no ônibus em que ele estava e com a outra ele agarra o carro e ele faz uma força extraordinária. Até porque logo em seguida, assim que ele consegue retirar a mãe de dentro desse carro, o veículo vai embora, o veículo é arrastado pela correnteza. A gente conversou com o Marcos agora há pouco, vou já pedir para soltar a sonora dele, né, falando um pouquinho de como foi esse resgate que ele fez, a sensação que ele teve. E ele até conversou fora, né, com a gente, dizendo que o sonho dele não é muita coisa não, mas só que o bairro dele fique bem. Vamos ouvir o que o Marcos disse. Eu percebi que ela estava em perigo quando o pessoal da academia começou a sinalizar para todo mundo do ônibus, avisando que tinha criança, só que de dentro do ônibus não dava para escutar. Aí abrimos a porta do ônibus e olhamos. Aí eles começaram a sinalizar pra gente falando que tinha criança dentro do carro, que tinha 2 crianças, que tinha uma senhora e que o carro estava descendo mesmo com o freio de mão puxado. Aí foi aí que todo mundo do ônibus agiu. Fiz muita força. Na real, nem sei de onde tirei essa força. Foi só o que aconteceu, o que eu fiz. Minha casa alagou, a casa da minha tia alagou também, a casa do meu vizinho todo, a rua tá cheia de lama também, igual aqui. O estado lá é crítico e já é a 2ª vez no ano. A gente já vai falar sobre... porque o Marcos ele precisou ser herói 2 vezes, né? Ele teve que chegar em casa e ainda colocar as coisas dele pra cima porque a casa dele estava alagada. Só antes queria ressaltar nessa conversa que ele teve com a Priscila, porque pra ele foi tudo natural. Foi um instinto de... não foi algo a mais que ele fez. Ele tava ali, ele só tinha essa opção. Na cabeça dele foi isso, né, Pri? Era salvar ou salvar aquelas crianças. Exatamente, eu até perguntei se na hora ele teve medo. Ele falou assim, olha, medo eu tive, mas a minha coragem foi muito maior. E aí eu consegui resgatar essa mulher, essas crianças. Hoje elas estão bem, então fiquei muito feliz por isso. E ele fala, inclusive, né, que ele precisou ser herói 2 vezes. Chegou em casa, se deparou com a casa dele completamente alagada. Eles perderam tudo também, todos os móveis, todos os eletrodomésticos. E ele contou pra gente que essa é a 2ª vez no intervalo de 1 mês.
Então, mês passado, a casa dele e de outras pessoas aqui também foram atingidas pela enchente que aconteceu aqui, pela chuva que caiu na região. Então, é a segunda vez que isso acontece. A gente está aqui em Nova Iguaçu. Quem acompanha a gente pela live vai perceber, para quem nos ouve, eu vou descrevendo, a situação aqui ainda é bem complexa. Tem um engarrafamento intenso, muita lama aqui na rua. O cenário que a gente se depara é com as pessoas tentando limpar ainda o pouco que sobrou. Aqui atrás tem um salão de beleza, aqui atrás de mim, e as mulheres estão limpando aqui a parte da frente, porque ficou completamente inundada. Aqui atrás, esse açougue também, aqui vermelho, quem acompanha a gente na live, tem o Tiago que trabalha nesse açougue, e o Tiago contou pra gente que ficou preso aqui, viu o momento em que o Marcos fez o resgate das crianças. Muitas pessoas chegaram a ficar penduradas aqui na grade desse condomínio que está aqui atrás de mim, por conta do volume da água. Então foi uma situação muito complexa, muito terrível. O Tiago também perdeu tudo que ele tinha, tanto aqui no trabalho, porque hoje o dia de trabalho dele vai ser limpando o açougue, mas também em casa, que ele chegou lá, tinha perdido tudo, muita coisa nova que ele tinha comprado por conta da enchente anterior. Pri, e aí eu acho que o nosso papel, além de noticiar, é também, de alguma forma, enquanto a gente puder ajudar. E aí, muita ouvinte mandou mensagem mais cedo falando sobre o ato heróico do Marcos. O Marcos precisa de ajuda. Ele, como muita gente, acabou perdendo tudo. E aí, a gente está colocando a Rádio Band News FM à disposição para fazer essa ponte. Se você, ouvinte, quiser ajudar o Marcos, ele precisa de tudo. Foi o que a Pri falou. Ele perdeu eletrodoméstico, ele perdeu cama, ele perdeu roupa, ele perdeu absolutamente tudo. E o Rodolfo Schneider, fora do ar, até mandou mensagem pra gente, falando, vamos ajudar o Marcos, porque ele perdeu tudo e o que ele vai lembrar dessa chuva, com certeza, vai traumatizar, mas o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Então, você, ouvinte, que tá aí do outro lado, escutando a história do Marcos, que quer ajudar de alguma forma, pode mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, que a gente vai fazer essa ponte. Afinal, é o nosso papel também, né, Adônula? De alguma forma, conseguir ajudar. Se a gente conseguir chegar nessas pessoas, se a gente conseguir juntar quem quer ajudar com quem precisa ser ajudado, a gente já é um passinho a mais. Né? Claro, fazer todo o possível para socorrê-lo, tal qual ele socorreu mãe e filhas. É impressionante a sequência de fatos, e a Maria Helena aqui na live diz, com bastante correção, de que não é obra do acaso, é de fato o destino, está escrito isso. Primeiro ponto, o ônibus não passava ali naquela rua onde a Priscila está. Não passava, Ágata. E passou por quê? Desviou a rota por quê? Porque tinha bolsão d'água no caminho normal. E por obra do acaso, que não é o acaso, aquele ônibus estava ali e o Marcos estava naquele momento em que a correnteza transformou rua em rio de lama. Numa correnteza, para quem não viu na nossa live, a gente descreve muito veloz. É como um rio caudaloso de lama e muito veloz. E de repente esse carro bate na frente do ônibus. E ele seria arrastado. E com uma perna, a perna direita, o Marcos Vinícius tem força para segurar um carro que é empurrado por um rio de lama. Sabe lá Deus como ele encontrou força, e ele próprio reconhece. Não sabe de onde tirou força para segurar esse carro. Se ele não tivesse segurado o carro, Ágata, esse carro seria arrastado ainda mais. E lá estavam a mãe e as duas menininhas gêmeas de 1 aninho. Depois ele faz o resgate, como a gente descreveu, e a Priscila descreveu mais uma vez aqui. E a cena todo mundo está vendo, porque é um cantinho de esperança num dia de tanta dor e de tanta tragédia, de tanta angústia. Ele retira as duas menininhas, depois puxa a mãe e 5 segundos depois de retirar a perna e voltar para o ônibus, o carro vai embora. Ele salvou 3 vidas. E essa imagem nos inspira e nos leva a refletir sobre esses valores que estão tão apagados, e a gente acha que de fato eles foram deletados, mas no coração de muitos eles estão aí, que são a empatia, o respeito à vida do outro. Num momento em que somos tão egocentristas, pensamos tanto no nosso umbigo, o umbigocentrismo não. Ele se arriscou ali, porque se ele escorrega, ele é levado pela correnteza, pela enxurrada. Ele ia junto, se bobear junto com o carro. E ele arriscou a própria vida para salvar essas 3 crianças, e agora ele está precisando da gente. Ele precisa de um apoio porque depois de um ato heróico, ele chega em casa e encontra
tudo debaixo d'água. Perdeu tudo. Então, inicialmente, Marcos, se você estiver nos ouvindo, vai aqui o nosso agradecimento enquanto sociedade, enquanto humanidade, pelo teu ato de bravura. Quantos teriam a bravura e a coragem e a força que você teve para segurar um carro contra uma enxurrada usando apenas uma perna? E a gente vai fazer tudo para sensibilizar as pessoas, para que a gente se ajude. A gente tem que se agarrar nessa hora, um não larga da mão do outro. É importante que a gente fomente nessa hora da dor, nessa hora da perda, da angústia, que a gente fomente isso, a solidariedade, de a gente entender a importância do viver em coletividade, um ajudando o outro, e você deu um exemplo inspirador para a gente. Você, Marcos Vinícius, de alguma maneira, tornou esse dia tão triste um dia melhor para cada um de nós. Obrigado. Esquentou nosso coração, encheu nosso coração de amor. Foi o que o Donald falou, ninguém solta a mão de ninguém. Bom, só para trazer um serviço para o ouvinte que pega trem, 4 estações de trem chegaram a ficar fechadas ali naquela região de Japeri, Nova Iguaçu, mas já foram reabertas, os trilhos ficaram alagados, né? Por isso as estações ficaram fechadas. A única estação que ainda está fechada é a extensão Paracambi. Essa extensão não é muito utilizada, mas ela ainda está fechada e atinge quem mora por ali. Então fica o serviço para os ouvintes, os trens estão funcionando normalmente. Falávamos sobre, diga, levantou a cabeça? Era só para agradecer a Priscila, não sei se ela ainda nos ouve ou se ela já seguiu sua missão. Correu, Priscila tá. Porque o que impressiona é que a Priscila entrou ao vivo agora pelo Skype da rua que era um rio. E em poucas horas voltou a ser rua. Essa mudança, essa transição da tranquilidade aparente para o caos completo é muito rápida. É de se estranhar, Agatha. Parece que não é o mesmo ambiente. Claro que tem lama ainda, mas as pessoas estão andando, tem carros circulando ali. E ontem a gente viu aquilo ser transformado num rio de lama, que foi cenário para esse momento heróico do nosso querido Marcos Vinícius. Agora sim, vamos nessa. Saindo de Nova Iguaçu, voltando para Japeri rapidamente, porque falamos sobre o cenário de destruição por lá. O menininho Caleb, de 2 anos, acabou sendo soterrado com a queda da casa dele. E aí o João Videira encontrou alguns documentos onde o município de Japeri chegou a pedir ajuda, pouco tempo antes da chuva que caiu ontem, né, João? Bom dia para você. Exatamente, Agatha. Bom dia a você, bom dia ao Dônula. Mas precisamente João, 2 dias antes dessas fortes chuvas que atingiram o município de Japeri, na Baixada Fluminense, em ofício, a Prefeitura de Japeri pediu ao governo do estado algumas ajudas de custo para financiar obras de contenção de encostas. Essas obras são as responsáveis por minimizar os impactos de deslizamentos quando acontecem essas fortes chuvas nos municípios. E aí o que acontece? Como justificativa, a Prefeitura de Japeri apresentou ao governo alguns pareceres da área técnica da Defesa Civil do município e do Departamento de Recursos Minerais do Rio. Acontece que todos esses fichamentos eles foram elaborados após visitas técnicas nos anos de 2021, 2018 e 2010. Ou seja, isso mostra que o problema já permanece há um bom tempo. Ao menos desde 2010, essas encostas aí no município de Japeri apresentam problemas. Então, a Prefeitura disse que não havia condições financeiras de financiar essas ações e, por isso, precisaria da ajuda do governo do estado para poder tocar todas essas ações em regiões que apresentavam alto risco de desabamento, áreas afetadas no município com movimento de massa, geológico mesmo, e mostrava também a avaliação de alto risco de deslizamentos nessas regiões quando acontecessem, eventualmente, fortes chuvas essas que atingiram o município de Japeri não apenas na madrugada dessa quinta-feira, mas também em 14 de janeiro, quando a prefeita do município declarou situação de emergência por conta das chuvas que abalaram Japeri à época. Bom, esse pedido de auxílio também acompanha uma redução no investimento da própria prefeitura para obras e intervenções. Esse orçamento que no ano passado estava estimado em 46 milhões de reais, esse ano, segundo dados do Portal da Transparência de Japeri, atingem apenas 28 milhões de reais. Ou seja, de 2023 para 2024, houve uma redução de 18 milhões de reais aproximadamente para financiar
todas essas obras. Ou seja, o município reduziu o potencial gasto para financiar essas obras que minimizam os estragos e, após essa redução, foi ao Estado pedir socorro. Para finalizar, Agatha, devolvendo a você e ao Dônula, várias dessas encostas que foram apontadas nos relatórios como com potencial risco de deslizamento estão, né, no bairro de Engenheiro Pedreira, que é justamente o bairro em que a gente teve a notícia de uma morte, né, um menininho de 2 anos de idade que está desaparecido. Esse foi um dos bairros citados nesses relatórios. Então esse é o cenário em Japeri. Respira antes de comentar. Vamos lá. O pedido foi feito 2 dias atrás. 2 dias atrás. Para que uma obra seja feita ou iniciada daqui a quanto tempo? Depois de um processo licitatório de tomada de preços no mercado, para ser entregue normalmente com atraso, daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Explica agora para a família do Caleb que o pedido foi feito anteontem. Entra em contato com a família do menino que morreu e explica, olha, anteontem a gente fez o pedido. Como é que você fala para um parente que acabou de perder uma criança de 2 aninhos que o pedido, a despeito da redução orçamentária para contenção de encostas, que o pedido ao governo do Estado foi feito anteontem? Vai lá e explica. É uma situação para a qual a gente tem que se preparar, sempre repetindo aqui. Esses fenômenos climáticos serão cada vez mais intensos e mais frequentes. Não tem surpresa nenhuma disso. O painel de mudanças climáticas há décadas fala sobre isso. E nós não preparamos. Ah, mas olha, nós temos um ofício que 2 dias atrás, para uma obra que vai ficar pronta em 2026, 2027, se pronta a ficar. Senta lá e explica para o seu Carlos, e chorava ao vivo aqui, e cortava o coração de todos nós, que 2 dias atrás pedimos aí um apoio para fazer obra de contenção. É obra que já devia ter sido feita, e não só lá, é em Petrópolis, é no Brasil inteiro. É o serviço público, é o poder público caminhando a passos de cágado num planeta que está diferente, que precisa de eficiência de gestão. O que a gente vê é exatamente isso. Não é nenhuma lentidão, é uma leniência. É o estar de joelhos diante de um planeta que está diferente e que precisa de gestores qualificados para entender essas mudanças e agir com celeridade. Não justificar agora que pediu há 2 dias qualquer tipo de apoio. Explica isso para a família do Caleb.